Olá, paz e graça a todos vocês que estão me assistindo neste momento. Eu quero dizer para vocês que é um prazer compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje eu escolhi um tema muito assim, como se diz assim, todos os temas são abençoados, mas quando se trata de família, porque família é um projeto de Deus, tá? A gente sem família nesse mundo, a gente não é nada. E Deus, ele instituiu a família lá no Éden, né? Na formação do mundo. Deus, então, criou o Jardim do Éden, um verdadeiro paraíso, e ele criou os animais, né? E os animais tinham a sua fêmea para procriação. E Deus, então, na sua infinita bondade, ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. Então ele fez ali um boneco de barro, soprou em suas narinas e surgiu o homem, Adão, né? O primeiro ser humano a vir, né? A existir neste mundo. Só que Deus, na sua infinita bondade, ele falou: eu vou criar uma esposa para Adão, né? Até então, todos os animais tinham as suas fêmeas para a procriação, né? E Adão estava ali sozinho. Então, Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, sobre Adão, né? E Adão adormeceu. Então, Deus, de uma das suas costelas, ele fez a sua esposa, Eva. Então, o homem já não estava só mais ali no jardim do Éden, né? E Deus disse: crescei e multiplicai. E aí, então, eles tiveram o primeiro filho, por nome de Caim. Depois tiveram o segundo filho, por nome de Abel. Caim, ele era lavrador, né? Cultivava a terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas, ok? Então, Caim era o primogênito. Mas Caim, ele tinha muita inveja de seu irmão Abel, tá? Abel sempre fazia a vontade de Deus e Caim não. Então, Deus pediu ali para que trouxesse algumas ofertas, e Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então ali houve o primeiro homicídio. Caim então mata o seu irmão Abel. Que tristeza, meus irmãos, para um pai e para uma mãe ver um filho tirando a própria vida do seu irmão. Foi uma tristeza muito grande para Adão e Eva, né? E depois eles tiveram um outro filho, cujo nome era Sete, né? Tiveram outro filho. E a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Só que a Bíblia, ela não menciona o nome das filhas de Adão e Eva. Acompanhe comigo a leitura Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Escrito por Moisés. Gênesis capítulo 5, verso 4, acompanhe comigo. E diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Então fala que ele gerou filhos e filhas. Só que não fala mais o nome dos outros filhos e nem o nome das filhas. Muitas vezes eu questionei comigo mesmo, né? Como que começou a humanidade, sendo que Adão e Eva tiveram seus filhos? Será que para dar continuidade à família teve um irmão que casar com uma irmã? Justamente isso, meus irmãos. Deus, então, ele concedeu o incesto, né? Chama incesto, né? Então, o irmão casou com a irmã. Tem muitos teólogos que falam que talvez tenham casado com as sobrinhas, mas provavelmente que um dos irmãos casou com uma irmã.
E assim então começou a geração, né? Isso chama incesto. Pessoas que têm o mesmo sangue casar com a pessoa, tipo primo e prima, irmão com irmão, assim por diante, etc. Tal. Então aconteceu isso. Isso chama incesto. Hoje, perante a lei de Deus, isso não é mais permitido. É pecado que um irmão case com uma irmã. Mas a gente ainda vê parentes de primeiro grau, primo e primas do primeiro grau, se casando. Isso se chama incesto. Mas irmão com irmã, a gente não vê mais. Pelo menos que eu saiba, ainda não. Mas foi preciso que isso acontecesse para que desse origem à humanidade. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 1, verso 28. Lemos assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se movem sobre a terra. Meus queridos irmãos, Gênesis capítulo 5, verso 5 diz que os anos de Adão foram 930 anos. Então Adão viveu 930 anos, né? E a gente sabe que de lá para cá, os anos das gerações estão muito, assim, como dizer assim, diminuindo cada vez mais, né? Hoje tem pessoas que chegam a 100, 101 anos, né? Ontem, dia 22, a gente comemorou o aniversário da minha tia de 90 anos de idade, ok? E eu estou chegando aos 60 anos, não sei quanto tempo ainda vou viver, mas a minha vida está entregue nas mãos de Deus. O que Ele fizer, para mim, está ótimo. Né? Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: eu e minha família servimos ao Senhor. Que benção, né? Que a gente pudesse dizer assim, né? Eu ainda tenho muitas pessoas da família que não servem a Deus, né? Eu e minha família servimos a Deus. Veja bem, meus irmãos, nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus nos trata com o maior carinho, aquele amor fraterno, aquele amor verdadeiro, né? E o salmista diz lá no Salmo 103, verso 17, acompanhe comigo a leitura: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre filhos dos filhos, né? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz também que os filhos, eles são herança dos pais. Veja bem, eu sou casado há 36 anos, tenho um casal de filhos, a minha filha primogênita, a Deise, ela tem 34 anos, já é casada. E meu filho caçula tem 27 anos, é solteiro e ainda mora conosco. Então a gente sai para trabalhar o dia todo, chega em casa cansado, é uma coisa maravilhosa a gente ter o nosso cantinho para nos aconchegar, né? Chego aqui, encontro meu filho, minha esposa, né? Família é tudo, meus irmãos. Família, como eu disse no começo, ela é um projeto de Deus que foi criada lá no Éden. Infelizmente, hoje, a gente está vendo muitas tragédias acontecendo em famílias, né? A gente vê aí nos noticiários, né? Os feminicídios e tantas outras coisas, famílias se desintegrando, né? E não era para ser assim. Mas, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, tudo isso está acontecendo. E isso só vai ter um fim depois que Jesus voltar e der um basta neste mundo, né? É o que nós esperamos, é o que nós ansiamos pela volta de Jesus, ok? O salmista diz que os filhos, né, eu já havia comentado, que são uma herança dos pais, né? Veja bem, meus irmãos, muitas famílias hoje, um não vai na casa do outro. Eu tenho presenciado muito isso, até dentro da minha família. As famílias não se comunicam,
e só se encontra, sabe aonde? Em velórios, né? E não deveria ser assim. Se você tem que falar, eu te amo, né? Fale para a pessoa, eu te amo, eu te considero, né? Mas não, muitas das famílias hoje, muitos membros de familiares, né? Inclusive que eu disse agora que eu conheço e tem isso na minha família, eles só se encontram em velórios, não se comunicam, não se falam, e isso é muito mal aos olhos de Deus, sabendo que foi Deus que instituiu a família. O Salmo 127, verso 3, acompanhe comigo. Herança dos filhos, aliás, a herança do Senhor são os filhos, o fruto ventre do seu galardão. Salmo 127, 3. E o verso 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E o verso 5 diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, Deus, ele nos orienta, meus irmãos, como homens, a amar as nossas esposas e que as nossas esposas também nos amem, né? Porque o casal, Deus disse assim, né? Crescei e multiplicai, né? O homem e a mulher serão somente uma carne, né? Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Então, que nós possamos realmente trabalhar com a nossa família, certo? Que a família é tudo na nossa vida. Como eu disse, os filhos são a herança do Senhor, né? Que nós possamos cada vez mais amar as nossas esposas, amar os nossos filhos, que nós possamos respeitar a nossa esposa, possamos respeitar os nossos filhos e eles também fazer a sua parte, né? Também nos respeitar, nos amar, né? Que tudo isso seja recíproco, né? Efésios, capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E o verso 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, né? Lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, então a palavra de Deus diz assim, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então o apóstolo Paulo repete isso em Efésios capítulo 6, verso 1, né? Verso 2. E o verso 3 diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida aqui na terra, ok? Veja bem, esse é um dos mandamentos da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso não é maravilhoso? Eu não tenho mais meu pai e nem minha mãe. Meu pai faleceu em 2007 e a minha mãe faleceu em 2010. Também não tenho mais irmão. Meu irmão vai fazer 6 anos que faleceu. E até hoje eu sinto muita falta do meu pai, da minha mãe, do meu único irmão de sangue que eu tinha, né? Mas a gente sabe, a partir do momento que entrou o pecado no mundo, então trouxe a morte. E a morte é para todos. Então eu penso assim, meus irmãos, eu tenho que viver hoje, e vocês também aconselham a isso, viver o dia de hoje como se fosse o último dia de nossa vida. Não é para aproveitar, fazer bagunça, fazer um monte de coisa, não. É para se consagrar realmente com Cristo Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e deixa que Deus
dirija os seus passos. É assim que eu faço na minha vida. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém, que eu sou santo, porque a palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Mas eu, na minha vida, eu faço isso, ok? Eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida, mas servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, amando o meu próximo, amando a minha família, tá bom? E nós temos que ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos de Deus. Veja bem, é um versículo muito conhecido, Provérbios 22, 6. Salomão escreveu assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok? Então, Salomão era um homem culto, um homem muito sábio. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu. E a Bíblia também, ela instrui os pais como, então, respeitar os filhos e como os filhos respeitarem o pai. A Bíblia é um manual de sobrevivência, né, nosso, porque a Bíblia nos ensina tudo de bom. Se você começar a estudar a Bíblia e colocar em prática tudo que ela ensina em sua vida, você terá certeza que você será um homem feliz, você será uma mulher feliz. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí o verso 7 diz assim: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando e se levantando. Né? Veja bem, no interior da sua casa. É muito gostoso quando a gente reúne toda a nossa família, né? Geralmente a gente se reúne quando tem uma festa de aniversário, Natal, Ano Novo, né? A gente deveria se reunir muito mais, a família, né? Porque a família é tudo, a família é bênção de Deus, né? E aqui nessa passagem, o Senhor, ele orienta o filho a dar ouvidos aos conselhos de seu pai, né? Aquele filho que ouvir o seu pai e a sua mãe, ele pode ter certeza que ele será muito feliz. Qual pai, qual a mãe que quer dar um mau conselho para o filho? Não existe. Apesar que hoje, como eu disse no começo, as famílias estão se desintegrando. Está acontecendo tragédias entre família. Mas a família que se preza, a família que tem amor ao próximo, que tem amor, ela não faz isso. E Salomão também em Provérbios 1, 8, né? Capítulo 1, verso 8, ele diz assim: meu filho, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe. Então, filho, ouve os conselhos do teu pai, ouve os conselhos da tua mãe, das pessoas que te querem bem, das pessoas que realmente te amam de verdade, que é o teu bem. Aí o verso 9 diz assim: porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Que benção, né? E o apóstolo Paulo também, ele nos adverte como cuidarmos das pessoas idosas, né? De como nós possamos tratar os idosos, de como nós possamos tratar os órfãos, as viúvas, né? Muitas pessoas hoje desprezam os idosos, mas veja bem, meus irmãos, que seria das pessoas jovens se não fossem os idosos? As pessoas têm que colocar em mente que quem é idoso, um dia também já foi criança, um dia também já foi jovem. E que nós possamos tratar essas pessoas com amor e carinho, porque a gente pode chegar a essa idade também de ser idoso, né? Eu
se Deus me permitir, dia 24 de junho de 2025, eu completarei 60 anos, se Deus nos permitir. Aí então, essa idade no Brasil já é considerado idoso, né? E eu sempre brinco, a hora que eu fizer 60 anos, eu vou na prefeitura e vou tirar minha carteirinha de idoso. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não sei se eu vou completar os 60 anos. É Deus é quem sabe. Eu completando ou não completando, seja feita a vontade de Deus, ok? 1 Timóteo, capítulo 5, lá no Novo Testamento, acompanhe comigo 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. E o apóstolo Paulo escreveu assim: não repreendas ao homem idoso, certo? Antes, exorta-o como pai, como seu pai. Aos moços, como irmãos. As mulheres idosas, como as mães. As moças, como irmãs, com toda a pureza. Aí o verso 3 diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E o verso 4 continua falando assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável a Deus. E o verso 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Isso é a palavra de Deus que vem falando comigo e com você. Deus usou o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem aqui de 1 Timóteo capítulo 5, para instruir a minha vida e a vida de vocês que estão me assistindo. Eu gostaria de voltar lá em Provérbios, capítulo 17, verso 6. Salomão falando novamente de familiar. Ele diz assim: a palavra de Deus fala que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quer dizer, então, os filhos dos filhos, os netos, né? E a glória dos filhos são os pais. Eu ainda não tenho neto, nem neta, né? Minha filha, provavelmente, e meu filho me darão esses netos. Eu creio realmente na palavra de Deus. Por enquanto ainda não tenho. Eu tenho sim uma netinha de estimação, que é a minha vizinha. Uma bebezinha de 1 ano e 2 meses que chama Elisa. E eu amo demais essa criança. Então eu sou um avô babão, tá? E que Deus realmente abençoe cada família que está me assistindo nesse momento. Se você tem alguma coisa contra alguém da sua família, vai lá, pede perdão, se reconcilie. Família é o bem mais precioso que Deus, né, tem nos otorgado neste mundo. Sem a família nós não somos ninguém. E para a gente concluir a pregação de hoje, eu convido a vocês que abram as suas Bíblias, ou seus smartphones, seus tablets, do jeito que vocês estão me assistindo neste momento. No Salmo 128, a gente vai ler para terminar aqui o verso 5 e o verso 6. Acompanhe comigo. O verso 5 diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E o verso 6 termina dizendo assim: vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu então termino essa pregação lendo aí
Salmo 128, né, um salmo muito conhecido, e gostaria que vocês realmente tirassem uma lição de vida sobre o que é família, tá? Eu peço que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento. E eu quero dizer para vocês, Jesus ama vocês e eu também. Eu vou terminar com uma oração, vocês me acompanhem, fechem seus olhos aonde vocês estão neste momento. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, eu lhe agradeço em primeiro lugar pela morte de Cristo na cruz do Calvário por mim, sem eu merecer. E depois, meu Pai, em segundo lugar, lhe agradeço pela família, pela minha família, o bem mais precioso que tu me deste aqui neste mundo. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida de todos que estão nos assistindo nesse momento. Que possam derramar as bênçãos sobre suas vidas e sobre os seus familiares. Tudo isso, grande Deus, nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.